Amém, amém. Boa noite, igreja. É bom saber que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Nem você que está em casa está só, não está. Isso não faz parte do caráter de Deus abandonar alguém, Ele não abandona ninguém. Aleluia. Temos tido um tempo bom aqui durante essas macros, onde temos sido ministrados sobre esses inimigos internos, né? Nílis começou a sequência, Fernanda deu continuidade, Lucas semana passada também deu continuidade, e hoje eu estou aqui para tocar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu tentei traduzir assim para o meu entendimento algumas coisas, e eu queria a ajuda de vocês durante essa noite. Como o Lucas fez uma revisão semana passada, eu queria fazer perguntas. Todo professor gosta disso, gosta dessa sensação de medo na plateia. Mas não vai valer ponto não, só vai valer a salvação. Quer dizer, brincadeira. Olha bem, foi trabalhado gastrimargia aqui, não foi, pessoal? O que seria gastrimargia? Gula, né? Os pecados, aquele desejo compulsivo de comer, não só comer comida, né? Aquela pessoa que quer fagocitar, quer engolir tudo, né? Quer tudo assim, né? Bora lá, perfeito, nota 10. Vamos para frente. Filarguria. Quem se arrisca? Filarguria. O pecado da avareza, a pessoa que precisa acumular posses, que tem medo de perder tudo. A gente trabalhou isso aqui também. Então, trabalhamos a gastrimargia, obrigado, Sérgio. A filarguria e também a porneia. A porneia, quem lembra? Aí, porneia, os pecados envolvendo a questão sexual. Lucas falou semana passada uma coisa muito interessante. Tudo vem da área genital, né, Lucas? O pensamento, todo, interessante isso. Isso é forte. Porque ele traz uma imagem dessa forte, pessoal, para você não esquecer. O que tem sido pregado aqui, nós não podemos esquecer. Porque cada um de nós passa ou passou por situações dessa. Quem me conhece sabe que eu já cheguei a ter 135 quilos. Mateus Rios, se ele estiver assistindo, ele vai lembrar, ele me postou uma foto recentemente que eu estava praticamente irreconhecível, não só pelo cabelo, tinha gente também irreconhecível na foto. Mas o que é que passava ali? Ali o ventre era meu Senhor e eu era crente. Eu congregava com vocês, mas eu não conseguia me conter. Eu, diabético, comia doce. Eu, diabético, se viesse um pudim lá em casa, era 50% para mim e 50% para o resto da família. Era. Eu vivia cercado de gastrimagia, achando que aquilo era algo natural. Eu via esse meu inimigo interno me vencia. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não toco em doce desde dezembro. Qualquer tipo dele. E não me faz falta. É interessante isso. Mas eu precisei orar, viu? Eu orei, eu não conseguia, Lucas, eu orei. Mesmo as coisas que me são lícitas, hoje eu abro mão delas. Então vamos lá, também aqui foi falado de um tal de orge. Quem lembra o que é orge? Ira, olha, a irmã lembrou de orge, ira. Bem lembrada, irmã. Colérica, como uma boa colérica, não pode esquecer, né, varoa? Exatamente, ira também é um inimigo interno. Interessante que a palavra fala assim, irai-vos, ou seja, é natural, essa ira é comum, vem da carne, mas não peques. Ande em espírito. E também foi dito aqui uma tal de assídia. Alguém ouviu falar dela? O que é que ela quer dizer? É aquela tristeza sem esperança, em demasia, aquele negócio não tem um futuro, não tem um propósito de vida, aquele negócio sucumbe até a morte, mesmo Cristo oferecendo vida. Vamos lá, tem quenodoxia, foi dito aqui também, quem lembra? A vaidade, a vanglória. Irmã, irmã ali, pronto, louvo a Deus pela vida da irmãzinha, que a irmãzinha não esquece de um. Eu também não esqueço de vários daqui. Parece que o pessoal estava lendo a minha história. Ai. Vanglória, vaidade, o homem que busca exaltar-se, busca exaltação para si.
também um inimigo interno. A uperefania. Meu Deus. Graças a Deus, a irmã estava fazendo uma pesca, então glória a Deus por isso. O orgulho, cara. Fala a verdade. É muito raro uma pessoa não ser tocado, não ter esse combate interno de orgulho. Meu Deus do céu, isso para mim é um desafio. Não era um desafio, é um desafio. Então a gente ouviu desses inimigos internos, estudamos esses inimigos internos. Semana de Fernanda, ela falou sobre possibilidades de vencê-los através de um instrumento que eu vou falar já já. Lucas também, semana passada, tocou em outra possibilidade. Mas eu queria fazer uma comparação aqui, rapidinho, com os mandamentos de Deus. Aqueles mandamentos que a gente está acostumado, os 10 mandamentos. Mais fácil do que a gente falar assim, gasta em magia, do que ordem, não é mais fácil? Vamos lembrar aqui dos mandamentos. Eu queria que você parasse e pensasse comigo, se os mandamentos que a gente vai comentar aqui, eles são externos a mim, ou situações que eu resolvo de maneira interna. Será que Deus, já no Velho Testamento, já falava que a gente tinha que cuidar desses inimigos internos? Eu acho que sim. Deus sempre falou desses inimigos internos. E é interessante, a gente vai passear aqui por alguns personagens bíblicos, que você vai ver a luta contra esses inimigos internos. E você vai perceber, amados, que você não é o último biscoito do pacote. Você é igualzinho todos que foram antes de você. E também carente de tudo que eles são carentes. Aí alguém me perguntou, e eu não estou sabendo responder ainda no Instagram, que foi um negócio que eu botei errado. Eu cheguei no Instagram e botei assim, faça a sua pergunta, e não soube apagar. Aí me fizeram as 3 perguntas. Não soube apagar, foi lá. Mas me botaram assim, me fizeram 3 perguntas, e eu estou para responder. Agora eu acho que eu tenho que fazer um outro rios para responder, para ficar bonito, né? E dar engajamento. Então, a pessoa perguntou mais ou menos assim, no Velho Testamento, como é que as pessoas são salvas no Velho Testamento? A lei não salva, então todo mundo se perdeu no Velho Testamento, todo mundo estava dentro d'água. E aí, o que é que eu vou falar para essa pessoa? Agora eu vou falar no estilo de Instagram. Hoje não, no estilo de Instagram. O sangue do Cordeiro foi conhecido antes da fundação dos tempos. Deus vai fazer convergir, já fez convergir todas as coisas em Cristo, quando tudo se completar, vai se completar, convergir em Cristo. Então, todo o propósito é Cristo. Então, não há ninguém que seja salvo por lei, não há ninguém que seja salvo por ser bom, não há ninguém que seja salvo porque cumpriu, todos serão salvos pelo sangue do Cordeiro. Amém? 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 Amém, só Ele salva. Então, lá em Êxodo 20, a gente vê ali do 2 ao 17, alguns mandamentos, Deus falando com o povo. Deus fala assim, eu sou o Senhor, falando para o judeu. Eu vou fazer um paralelozinho entre o judeu e nós, que não somos judeus, somos gentios. E gentis também, né? Muito gentis. Eu sou o Senhor, seu Deus, que Êxodo 20, do 2 ao 17. Pode colocar na tela? Eu falo rápido. Pronto. Eu sou o Senhor, o seu Deus, falando para o povo do Egito, que eu tirou do Egito, da casa da escravidão, falando para Moisés. Não tenha outros deuses além de mim. Para aí. Outros deuses. Isso depende do outro ou depende de mim, lá do meu coração, lá dentro de mim, essa escolha, ter deuses. Dentro ou de fora, pessoal? Dentro ou fora? Dentro. Então, eu tenho que resolver isso aqui dentro. Vamos dar sequência. Não tem outros deuses além de mim, em sequência. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se proste diante deles, nem lhe preste culto, porque o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Para. Isso depende do outro ou depende de mim? Está fora ou está dentro? Tomar o nome do Senhor em vão? Dentro. Eu que posso levar o nome do meu Deus de maneira leviana. Tem uma brincadeirazinha que eu gosto. O nome de Deus não é Deus. Assim, essas D-E-U-S, essas 4 letras. É um tetagrama hebraico que foi perdido a pronúncia. Ninguém sabe porque não tinha vogais. Então,
o nome de Deus era tão reverenciado que as pessoas esqueceram de como pronunciá-lo. Interessante que em inglês, o pessoal mais clássico do inglês, ele não fala, "I my God", ele não fala, "oh meu Deus", ele fala, "I my gosh", entendeu? Eu tenho uma brincadeira comigo que eu falo assim, pelo amor do guarda, para não ficar toda hora, pelo amor de Deus. Para não correr o risco de tratar como um jargão a expressão Deus, de algo comum, algo corriqueiro. Sequência do texto. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Para o judeu, Deus falou assim, ó, guarda o sábado. Para nós, que somos da nova aliança em Cristo Jesus, a gente guarda o sábado. Por quê? Quem me ajuda? Porque todo dia para nós é dele, todo dia para nós é santo, todo dia para nós é para glorificar o nome dele, todo dia para nós é para vivermos para ele. O judeu, ele vivia 6 dias para si, e o 7º dia ele santificava. Naquele dia ele não comprava, não vendia, não fazia um bocado de coisa, pelo menos teoricamente. Jesus veio e disse, eu sou o Senhor do sábado. Guardar todos os dias o meu coração para o meu Deus, depende do outro ou depende de mim? Se depende de mim, está aqui dentro, não está lá fora, correto? Então vamos lá, sequência. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos, sequência. Mas o 7º dia é sábado para o Senhor, seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, sequência, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e sua mãe, depende do outro ou depende de mim? Está fora ou está dentro? Dentro. Eu posso honrar meu pai e minha mãe em silêncio. Como? Obedecendo. Ou eu posso honrar em palavras. Honrar é muito mais do que obedecer. A fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Sequência. Não mate, não assassine. Depende, é dentro ou de fora? Por quê? Porque tem que partir algo aqui de dentro, para eu ter o desejo de ir. Eu não estou normal passeando pela floresta e pratico um pecado desse. Tem que algo no meu coração ser gerado, algo no meu coração ser construído, para que eu intente para. Sequência. Não adultere, a mesma coisa. E é interessante que o Jesus, lindo como ele é, ele falou assim, foi dito aos antigos, não adulterarás, porém eu vos digo que quem olhar para uma mulher com intenção impura, esse adulterou. Intenção impura está dentro ou está fora? Dentro. Vamos lá. Não furte. Não furtar está dentro ou está fora? O desejo de furtar? Dentro. Dentro. Eu não vou pegar nada do outro que eu não pense primeiro. Que celular. Guardou, né? A bombeira ali guardou. Não, sequência. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Tem pessoas que vão a juízo e mentem. Às vezes por dinheiro, às vezes por maldade, às vezes por inveja, às vezes por uma intenção má no coração. Dá falso testemunho algo de fora ou algo de dentro do ser humano? Dentro. É interessante isso. E eu que trabalho em escola, acho que os professores aqui e donos de escolas podem testemunhar. Às vezes a criança mente de maneira deliberada contra o colega. Nem, Bianca? Meu Deus do céu, às vezes para você retirar a verdade, você tem que estar ali orando, pedindo misericórdia a Deus. Porque se Deus não fizer uma intervenção, você não consegue resolver o conflito. Sequência. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi. Dentro ou fora do homem, isso é algo de dentro. É algo de dentro. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já falava pela sua palavra, guarde as coisas aqui de dentro. Cuidado com as coisas aqui de dentro. E o próprio Jesus fala, né? O mal não é o que eu pego de fora e entra em mim, o mal é que sai de mim. Então, desde sempre, Deus alertou sobre os inimigos internos. Desde sempre, Deus nos alertou. Aleluia. Desde sempre. Semana passada e a retrasada,
a Fernanda e o Lucas trouxeram, a Fernanda trouxe a questão da confissão de pecado, como uma possibilidade de você continuar santo, confessar o pecado e abandonar, para o pecado não ter domínio sobre a tua vida. Quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Semana passada, Lucas falou sobre a questão do louvor. Me identifiquei assim horrores, porque como você, eu já passei várias situações difíceis, Lucas, e foi o louvor que me trouxe a serenidade, foi o louvor que me trouxe de volta ao propósito. Louvar a palavra, salmodiar, é um instrumento, é uma necessidade da minha existência. Salmodiar, louvar ao Senhor. E hoje eu queria que a gente, como texto base, pegasse Tiago de 1, 12 a 18. Eu queria que colocasse na tela 12 a 18. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse nosso coração e um pouquinho do que Deus pretende e vai fazer em minha vida e na tua vida. Olha bem o que está escrito. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, olha, pelo seu próprio desejo. Em outra versão, NAA, fala pela sua própria cobiça. Sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se enganem, Tiago escreve, sequência, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Amém? Amém? Olha que interessante, o texto de Tiago está dizendo que o problema do homem está no seu desejo. Quem criou o homem? Deus. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem. Está lá em Gênesis 1, 26. Deus tem desejos? Sim ou não? Quando ele diz, façamos o homem, não foi fruto de um desejo dele? Ele queria criar o homem, a sua imagem e semelhança? Não queria? Isso não é desejar algo? Mas você está na dúvida que não tem um texto bem explícito, né? Mas bora lá para Lucas 22, 14, para ver o que Jesus fala sobre desejo. Isso aqui já está perto da crucificação, e Jesus fala, chegada a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Desejei ansiosamente. Desejou. Jesus desejava. Teve uma hora que ele para e vê Jerusalém assim, e ele emite um desejo, ele falou, quem dera eu pudesse colocar vocês debaixo da minha asa como uma galinha, guarda os pintinhos. Deus deseja, amados. Deus desejou criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas havia um preço alto, um preço caro. O texto de Tiago diz que nós somos a primícia da criação, os únicos criados à imagem e semelhança de Deus, o maior projeto de criação por nós conhecido. Nós somos o maior projeto de criação de Deus. Deus criou a humanidade, do pó Ele criou seres, em imagem e semelhança com Ele. Então Ele criou homens capacitados, possibilitados, com corações possibilitados, capacitados em desejar. O problema não é desejar, nunca foi. Tanto que o próprio Jesus desejou, o próprio Deus desejou. E o homem deseja, ele nasceu, não é um defeito de fábrica. Se o homem
não tivesse possibilidade de desejar, ele também não teria possibilidade de amar. Pensa uma criação que não deseja, consegue amar? Consegue amar? Vocês conseguem conceber algo que não tem desejo, conseguir amar? Vocês viram o preço da criação? Deus, quando ele desejou criar o homem à sua imagem e semelhança, ele dotou o coração do homem da possibilidade de desejar. Porque senão ele não teria um homem criado à sua imagem e semelhança. Aleluia. Qual o grande problema do homem? Ele desejou errado. O grande problema foi ter desejado errado. No Éden, a criação foi estragada. Todos sabem a história de Eva conversando com a serpente. Logo depois, ela come do fruto, dá o fruto ao marido, e abrem-se os olhos, veem que estão nus. E mesmo assim, Deus não desistiu. Mesmo assim, Deus providenciou vestes para aqueles homens, matou o animal e os cobriu. Mas graças a Deus pela vida de Jesus, pela vinda e vida de Jesus, em Cristo nós fomos resgatados, redimidos, restaurados. Todos que foram batizados em Cristo, de Cristo receberam revestimento. Ou seja, como Paulo falou, não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Pelo menos essa é a busca de cada um de nós. E eu creio, e eu vejo, e eu experimento, e eu testemunho na vida de vocês que hoje vocês vivem mais Cristo do que ontem, e amanhã viverão mais Cristo do que hoje. Aleluia. Mas isso não resolve o bendito coração que deseja. Isso não cala o desejo do coração. Mesmo que a gente venha conhecendo a Deus, mesmo que a gente venha experimentando a presença dEle, experimentando dos milagres, da intimidade com Ele, ainda temos um coração que deseja. Muitas vezes, eu tenho que submeter o meu desejo à vontade de Deus. Eu penso, acho, mas paro e falo assim, eu não quero nem o meu pensar, nem o meu achar. Eu quero a vontade de Deus. Eu preciso, nem eu quero, eu preciso. É fundamental para que eu possa viver perto dEle, é estar alinhado com o coração dEle, com a vontade dEle. Não Ele abençoar os meus projetos, não Ele abençoar os meus sonhos. Eu estar no projeto dEle, eu estar no que Ele quer que seja feito. Olha interessante. Pecado é uma realidade na vida do discípulo? Nós vimos que temos inimigos internos. Às vezes o inimigo desse prevalece sobre nossa vida? Sim ou não? Medo, não pode ter medo não, viu? Tem que ter coragem. Sim ou não? Sim. Infelizmente sim. Às vezes a gente não está vigiando o suficiente, às vezes a gente não está com intimidade suficiente, às vezes a gente não confessa, às vezes a gente não está buscando em louvor e adoração o tempo todo, e aí o inimigo interno chega assim no teu ouvido e fala... E você cai. Não é uma regra, não é uma rotina, mas é uma exceção, mas acontece. Por quê? Por que se o sangue do Cordeiro é suficiente para me livrar? Por quê? Por quê? Aleluia. Primeiro, não precisa botar na tela não. 1 João 8 diz, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmo nos enganamos. Aleluia. O problema, amados, está no coração que nasceu com a capacidade de desejar. O coração, como diz lá Tiago fala que nós concebemos, uma vez, repete o texto aí de Tiago aí direitinho, o texto que fala da concepção, coloca na tela? Oi? 14, bota aí no 14 aí. Olha bem, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Para aí no 14. Ou seja, o inimigo interno fala ao teu ouvido e te arrasta, e te seduz. E no coração a gente faz o quê? Para aí nesse. Cada um, porém,
é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por isso arrastado, sequência do 15. Então esse desejo, tendo sido concebido, para aí, por favor. Aleluia. O coração é o útero da cobiça, o coração é o útero do desejo. O coração é o útero. O que é o útero? Onde vai ter a gestação. O inimigo interno fala assim, olha rapaz, mas o Wellington, já viu a pregação de Wellington? Meu Deus, o homem tem Bíblia até no inspirar e respirar. Aí gerou inveja no meu coração. Em vez de pegar, chegar, ô Lucas, vem cá, porque eu não vou conversar para o Wellington, eu estou com inveja de Wellington, né? Pelo amor de Deus. Lucas, chega aqui, velho. A gente teve uma oportunidade boa de confessar aqui naquele dia, né? O Espírito Santo te conduziu. O Lucas, chega aqui. Velho, tu acredita que rapaz, eu não queria não, mas eu estou com inveja de Wellington. Estou com inveja, não dá para explicar. Você não sabe nem explicar, porque você não quer viver aquilo, mas você foi arrastado, você foi seduzido, e foi colocado no teu útero, coração, um pequeno zigoto. Um pequeno embrião, que se você ficar caladinho, falar, não, isso aí eu resolvo. Eu vou orar, eu resolvo. Aí olha o Wellington, olha lá, cresceu mais um pouquinho, eu vi outra virtude de Wellington. E aí está sendo gerado no meu coração. E uma gravidez tubária, ela vai me matar. Aleluia. Olha bem, no Éden vimos a ação do adversário, ele engana a mulher com uma mensagem diferente da verdade. E eu queria dizer para vocês o detalhe, amados. Diabo, sabe o que é que significa? Anjo caído. E o que é o anjo? É essencialmente mensageiros. Os anjos levam mensagens. Quem foi que falou da gestação de Maria? Um anjo. Quem foi que falou para José para fugir para o Egito? Um anjo. Quem fala no seu coração as maldades? Um anjo só que caído. Os demônios são mensageiros. E eles estão aqui na terra buscando trazer imagens, trazer informações para te afastarem do projeto inicial de Deus, de ter você como imagem e semelhança dele. O grande objetivo do adversário é te afastar da presença de Deus. Porque quando eu me afasto da presença de Deus, eu vou perdendo a imagem e semelhança de Deus. Vai descaindo o meu semblante. Lembra de Caim, quando pecou? Descaiu o semblante. Conta uma história que o homem que fez Jesus, há muitos anos atrás, mais de 10, 15 anos, o ator que fez Jesus, eu não sei se é real, mas dá para ilustrar aqui. Foi contada para mim como real. Passou o pessoal, contratou na cidade quem ia fazer o Jesus, e aí foi um rapaz bonito, de boa feição. Segundo Vanessa, Jesus é lindo, embora Isaías fale alguma coisa assim contrária, e Simeia também concorda com Vanessa. Aquele rapaz foi lá e fez o papel de Jesus. Essa trupe, esse pessoal do teatro, saiu em outra cidade, depois voltou naquela mesma cidade para ensinar novamente a crucificação de Cristo. E aí procurou Jesus, achou um Jesus, aí procurou um Judas. Na época que aquele rapaz tinha feito Jesus, ele estava no Senhor, louvava na igreja, e depois, quando a trupe voltou para aquela cidade, pegou o que era Jesus e serviu para Judas, porque tinha descaído o semblante, que ele tinha se desviado da palavra. E a gente sabe, pessoal, a gente que já tem algum tempo caminhando no reino, a gente sabe que as pessoas se desviam, daqui a pouco se transformam até fisicamente. Se transforma até fisicamente. É um negócio interessante de ser observado. Então, cuidado com o que vocês ouvem. Eu fui um jovem, um garoto que acreditava tudo que eu ouvia a partir do meu coração. Eu era muito ruim, eu era muito cruel, eu era uma pessoa rebelde. Eu tinha esses conceitos de mim. Mas por quê? Porque eu ouvia outros falarem isso, e também eu sozinho conversava com os meus pensamentos, e como o Hélio falou semana passada, conversar com a serpente, e ela mentia para mim, dizendo quem eu era. Eu não tinha conhecimento pleno da palavra. Eu acreditava no que ele sugeria ao meu coração, e o que ele queria o tempo todo, que eu não estivesse aqui pregando a palavra.
Porque ele sabia que eu amava Jesus. Ele sabia o quanto eu chorava na presença de Jesus. O quanto, apesar de acreditar que eu não tinha nenhuma possibilidade de estar com Cristo, eu ainda assim o amava. Eu tinha certeza absoluta, amados, absoluta, que, vou usar a expressão céu, que eu não iria para o céu. Apesar de amar a Jesus. Porque eu acreditava no que era dito para mim. Eu não acreditava na verdade, que a palavra de Deus, que Tiago fala, a gente vai reler daqui a pouco. O que eu era, o que nós somos, primícia da criação. O que Deus tem para nós. São pensamentos muito mais elevados que os nossos próprios pensamentos. Aleluia. Vamos embora pensar um pouquinho sobre o Éden, a situação de Eva, e tentar extrair dela algumas lições. Vamos lá. Me respondam. Quando Eva foi tentada lá no paraíso, no jardim do Éden, onde ela estava? Era um jardim, árvores de todos os tipos, deliciosas. Olha a maçã lá, parece aquela maçã argentina de quase R$50 o quilo. Tudo perfeito. Mas Eva estava onde quando foi tentada pela serpente? Perto de quê? Ela estava defronte da árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra não diz assim, e a serpente chamou Eva e falou, Eva, vamos ali dar um passeio e olhar ali, acolá. Ela estava próxima à árvore do conhecimento do bem e do mal, fazendo o quê? Eu creio nisso, eu acho que ela olhou para aquela árvore, falou, é bonito. Depois ela deduziu, né? Ela falou, depois da influência da serpente, é de boa aparência e é desejável para dar conhecimento. Eva estava ali por perto. Eva estava ali por perto. Ela sabia que aquele lugar era um lugar perigoso, amados? Claro, Deus instruiu em tudo. Você acha que Eva comeu daquilo sem instrução? Adão tomou sem instrução? Adão não sabia todos os detalhes? Deus não já tinha falado, o pecado é assado? Ele tinha pecado? Não, mas ele sabia que certamente você vai morrer se comer. Eles pagaram para ver. E sabe qual é o grande problema do ser humano hoje, até de discípulos? Às vezes pagam para ver. E com perdão da expressão da palavra, se acabam. Perdem tempo de presença de Deus, perdem tempo de intimidade. Porque pagaram para ver. O pastor chega, amada, amado, o caminho é assim, é retinho. Ah, não, mas eu acho que eu vou caminhar assim, eu vou caminhar assado. Não, eu vou e volto, eu sou um bambolê, eu sou um zigue-zague. Não é problema. Era no seu tempo. Não tem problema nenhum mostrar meu umbigo. O meu tem, porque o meu assusta. Às vezes eu levanto a mão, estou tendo cuidado para só falar, botar na mão para baixo, que quando eu levanto, não é muito agradável. Entendeu, amados? Não paguem para ver. Não se arrisquem. Eva pagou para ver. Deus estava com Eva no momento que ela foi tentada, sim ou não? Não, ela estava afastada de Deus. Ela estava lá se entretendo, curtindo um grande barato no Éden, curtindo a vida. Existe um filme, Curtindo a Vida Adoidado. Quando eu era jovem, eu gostava desse filme. Né? Eu acho que todo jovem já gostou desse filme. Então, olha bem que loucura. Olha bem que loucura, olha bem o risco. Bora aprender com aquela situação. Se quando ela fosse abordada pela serpente, na primeira pergunta, ela falasse assim, olha, não quero nem papo contigo. Não quero nem papo contigo. Não, ela conversou com a serpente. Muitos discípulos, muitos crentes, gostam de conversar com a serpente, gostam de viver perigosamente, gostam de pagar para ver. Amados, se você paga para ver o tempo todo, você não é discípulo. Começa logo por aí. Mas se você arrisca, você é um louco. Se você se arrisca, você é um louco. A gente não sabe o tempo que nós temos. A gente não sabe a nossa capacidade de buscar Deus novamente.
Eu conheci pessoas no caminho que falavam assim, eu quero, mas não consigo mais. Eu desejo. Recentemente, há um caso de 6 meses, um irmãozinho que está afastado declarou que voltaria. Eu olho ele está naquele banco vazio. Eu estava orando agora há pouco, quando o Hélio sugeriu. Ele está no banco vazio. Ele não acredita, eu acredito. Entendeu? Não arrisquem. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui? Vamos pensar em Jó. Lembra de Jó? Jó, Deus deu testemunho de Jó. Deus falou que era um homem temente, que desviava do mal. A história de Jó era fantástica. Jó sacrificava por antecipação, caso os filhos tivessem pecado. Pelo sim, pelo não, ele adiantava o lado. Mas algo me assustou conhecendo a história de Jó. Está lá em Jó 3:25. Coloca aí na tela, por favor. Jó 3:25. Pessoal, acorda aí, a turma. Acho que é a minha voz, que é muito tranquila. O pessoal dormiu. Jó, estou dizendo, dormiu mesmo. Jó 03:25. Olha o que Jó falou. O que eu temia veio, deixa nesse versículo, o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. E outra versão diz assim, o mal que eu temia sobreveio a mim. Vamos pensar o contexto de Jó. Jó era um cara rico, possivelmente o mais rico da região. Era um Elon Musk da vida. Tinha tudo que você precisa e tudo que você imagina, Jó tinha. Gado, plantação, casas, filhos prósperos, família linda. Só que eles, antes de tudo acontecer, ele já temia. O mal que eu temia, passado, sobreveio a mim. Ele já achava que podia perder casa. Ele já achava que podia perder filhos. Ele já achava que podia perder bens, camelos. Parece-me que ele só não achava que podia perder a mulher, que foi a única coisa que ele continuou com ela. O mal que eu temia sobreveio a mim. Sabe o que muitas vezes atrapalha discípulo? Ouve palavras de medo. Ouve o adversário chegar no ouvido e fala assim, é perigo, não vai por aí não. O pastor tá falando para jejuar e você é diabético. Não pode jejuar não. Passar de quantas horas? 10? Diz, se você passar 16 horas, pode morrer. Procura Luzerne, procura lá Murilo, que ele vai dizer a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vivo por vistas não, pessoal. Você não vive por vistas não. Você não vive por vistas não. Você vive pelo poder de Deus sobre tua vida. Você vive porque Deus permite que você viva. Quando você acorda é porque a misericórdia dele se renovou sobre sua vida. Não é porque você tomou vitamina C. Aquela de Pelé, né? Quer dizer, o pessoal aí lembrou. Entendeu? Não. O verdadeiro amor lança fora todo medo, nós não vivemos com medo. Crise econômica, discípulo precisa ter medo? Não. Por quê? Quem é o provedor sobre tua vida? É o presidente da república, é o antigo, o atual ou o futuro? Não. É o próprio Senhor. É Ele que cuida de nós. A gente tem que incutir na cabeça disso. Às vezes você não vou ter filhos. O mundo está difícil demais, eu não vou ter filhos. Eu vou criar pet. Eu vou criar cachorro, eu vou criar gato, eu vou criar periquito, passarinho. Porque o mundo está muito difícil. Que Deus tenha misericórdia. Se esse é um pensamento que pare em tua cabeça. Deus cuida. Deus cuida. Ele é Deus. Ele não é João da mercearia. Ele não é Cláudio. Ele é Deus. Aleluia. Jó, o que ele temia aconteceu. O que ele temia sobreveio sobre ele. Cuidado com as coisas que você declara. Cuidado com as coisas que você tem medo. Se você tem medo e declara, é muito arriscado. Porque o Satanás foi diante de Deus acusar Jó.
Você sabe que a palavra diz que os anjos estão ao nosso redor. E ao derredor está o quê? Os demônios, buscando a quem possa tragar. Jó era muito bom. Tá os anjos cuidando e o adversário ao derredor espreitando. Aí Jó lança um pensamento desse, ouve um pensamento desse, lança uma frase: rapaz, vou ali orar, porque vá que meus filhos pequem, eu tenho medo que eles morram. Eu vou ali rápido sacrificar aquela primícia das ovelhas, vá que eu não sacrifique, esqueça, e Deus me tire os meus rebanhos. Vai que. E o adversário... Olha o calcanhar de Aquiles do grande Jó. Aleluia, aleluia. Mas Jó se rendeu diante do Senhor e confessou que antes ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas depois da experiência que ele teve com Deus, ele conhecia de andar com Deus. Aleluia. Deus não desiste. Aleluia. Pedro, amados, Pedro negou aquele que ele tinha a revelação, que era o Cristo, Filho de Deus. Pedro, que andou 3 anos e pouco com Jesus, que tinha recebido dos céus, do próprio Deus, a revelação de que Jesus era o Cristo, na hora que foi perseguido, negou. Negou, por quê? Teve medo da própria vida. Teve medo da própria vida. Você tem medo da sua própria vida? Gera algum temor viver? Você entregou, primeiro, você já entregou sua vida completamente, para não ter nenhum temor sobre ela? Falar tipo Jó, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Que frase! É verdade. Enquanto você estiver consigo, amarrado consigo, as coisas que você acha que são suas, inclusive a tua própria vida, você não está pronto para um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro decisivo com Deus. Mas o que é que nos garante? Ele é misericordioso. Enquanto você perseverar, Ele não vai desistir. Aleluia. Já estou perto de concluir, pessoal. Todos os que olharam para os homens e firmaram em si ou em qualquer outro sua confiança, pereceram ou perecerão. Esses exemplos são muito bons para que a gente aprenda com eles. Vivemos em comunidade. Existem problemas? Claro. Onde há o ser humano, há necessidade de ajustes. Igreja nunca foi nem nunca será de pessoas perfeitas. A igreja é de pessoas justificadas. A igreja é para pessoas santificadas pelo poder de Cristo. Pessoas que o buscam com interesse de coração, que são contritos e quebrantados. Buscam isso. Então aqui, amados, teremos pessoas frágeis, teremos pessoas mais velozes na carreira, teremos pessoas mais lentas na carreira, mas nenhuma delas, nem eu, nem nenhum dos pastores aqui, é o exemplo para ser seguido, o exemplo maior para ser seguido. Cristo é esse exemplo. Cristo é esse exemplo. Nós aqui devemos ser exemplo para os fiéis, mas nós somos falíveis. Jesus é o único perfeito. Perguntas você pode colocar no coração agora. Em quem tem posto os olhos? Você tem posto os olhos na árvore do conhecimento do bem e do mal, como Eva um dia colocou, e foi arrastada e seduzida? Você tem posto os olhos nos seus problemas, nas suas dificuldades? Ou você tem posto os olhos naquele que é, que era e que há de vir, no Jesus? Nem colocar os olhos em mim mesmo, amados, é saudável para mim espiritualmente.
Eu tenho que colocar os olhos no que a palavra me diz que eu sou ou serei. Eu tenho que colocar os olhos no que Deus diz e no que Cristo vai cumprir na minha vida. E isso vai me fazer acordar todas as manhãs. Isso vai te fazer acordar todas as manhãs. Aleluia, porque o que ele fala é a verdade. O que Cláudio fala, talvez seja a verdade. Mas o que Cristo fala sempre é a verdade. O que seus ouvidos têm ouvido? Seus ouvidos têm ouvido as suas paixões, os seus sentimentos, as suas queixas, as suas murmúrias? Ou têm ouvido o louvor dos santos? Ou têm ouvido, aleluia, a palavra de Deus? Ou têm ouvido as bênçãos do Senhor? Aleluia. Você está prestando teus ouvidos ao adversário para ele mentir sobre quem você é? O que faz encher de alegria o teu coração? A alegria é dom do Espírito. Tem pessoas que se alegram plenamente em um jogo de futebol. Eu nunca fui em estádio, não, mas eu gosto de ver e ouço histórias que até a questão da estrutura balança, né, o pessoal comemorando, né? E aí, às vezes, nós aqui somos bem tímidos. E aqui nem abalaria, eu acho, se a gente pulasse mais. Que o Espírito Santo, que a palavra de Deus, que o temor enche o teu coração a transbordar sobre os outros. Aleluia. A gente precisa buscar isso. Quando o pastor aqui, o Elton, falou, feche os olhos, e você não conseguiu fechar os seus, ou você fechou o seu olho, mas ficou pensando no boleto, ficou pensando no filho que foi em casa, ficou pensando no gato ou no cachorro, você perdeu de experimentar algo de Deus. Você precisa entender e precisa orar. Você precisa dizer assim, às vezes eu não consigo não, amados. Às vezes eu não consigo, às vezes eu tenho que parar assim, Deus, pelo amor do teu, já fiz isso, pelo amor do teu nome, me ajuda. Porque eu queria parar ali, esvaziar, concentrar e me deleitar. Às vezes eu vou orar a Bíblia assim, daqui a pouco eu estou divagando, eu estou pensando na vida. Eu me chateio comigo nessas horas, mas acontece. Aí eu tenho que trazer, eu falo assim, ó, alma, vem para o teu lugar, aquieta a alma. Porque esses inimigos internos, eles vão querer te tirar do centro do querer de Deus. E o centro do querer de Deus é sempre bom. Aleluia, sempre nos alegra. Aleluia. Então, amados, o que nós devemos fazer? O texto lá em Hebreus, não precisa colocar não, ele diz assim, ele fala o seguinte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Nós temos que olhar firmemente para Jesus. É a única chance. É a única esperança. Cristo em nós, Deus fala lá, Cristo em nós é a esperança da glória dele. Cristo em nós, Paulo escreve, Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Aleluia. E eu queria terminar com um último exemplo aqui. Cristo. Cristo também passou por dificuldades assim de conflito com o seu pensamento, com o seu querer? Sim ou não? A palavra diz que em tudo ele foi tentado, mas foi aprovado. Eu queria puxar um texto para vocês, lá de Mateus 26, 38 e 39. Pode colocar isso na tela. Jesus fala, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fica aqui, vigiem comigo. 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia. Olha que chave linda, eu queria deixar isso para você essa noite. Jesus nos ensina, amados. Vocês lembram que ele foi tentado por Satanás, foi levado ao pináculo do templo. Vocês lembram disso? Foi tentado a produzir pães de pedra, vocês lembram disso? Como é que foi que ele lutou aquela batalha? Alguém lembra? Ele usou de poder contra Satanás, sopro,
Em Apocalipse vai ter um sopro, mas ali ele não soprou. Ele usou o quê? A palavra. A palavra de Deus. Isso que você está na mão aí. Isso que você faz o devocional todos os dias. A palavra de Deus é suficiente para te livrar de toda a tentação, toda a sedução. Para que não venha a sedução e faça do teu útero um local de germinação, de gestação do pecado. A palavra, Jesus usou a palavra. Satanás falava uma coisa e rebatia, contudo está escrito. Usem a palavra de Deus. Vem um pensamento que não é seu, você sabe, se não é seu, por quê? Está falando contra Deus, está falando contra a vontade de Deus. Repreenda com a palavra. O próprio anjo, quando pleiteou o corpo de Moisés, não ousou usar uma palavra contra Satanás, pediu, Deus te repreenda. Aleluia. E outro detalhe importante que a gente fica com esse exemplo de Jesus aqui. Ele pede, ele tem uma vontade que é não se afastasse da presença de Deus no momento da crucificação. Só que ele estaria carregando os nossos pecados. Era mistério que isso acontecesse. Mas ele fala, Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Ele esperou quanto tempo Jesus responder? Ou Deus responder? Um dia? 20? 30? Ele próprio responde. Ele próprio pede e ele próprio responde. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele sabia qual era o querer de Deus, porque ele veio sabendo qual era o querer de Deus. Você sabe o que é que Deus quer para a tua vida? Você busca saber o que Deus quer para a tua vida? Eu tive uma conversa rápida com uma irmãzinha, e eu falei assim, irmãzinha, tu postou uma coisa que não é verdade sobre Deus, uma visão romântica de Deus. Aí eu perguntei assim, você já leu a Bíblia pelo menos uma vez toda? Não. Se você não conhece a verdade, você não vai usar a verdade, porque você não conhece, você está sendo negligente. Aí eu vou falar de maneira bem séria aqui, se você ainda não está caminhando e ainda não leu a Bíblia pelo menos uma vez, você está correndo risco, meu amado, de mentir para si próprio, porque ninguém mente para Deus, de acreditar na Bíblia romantizada que aparece nos cards do Instagram, de começar a acreditar no Deus que Lucas acredita, no Deus que eu acredito, mas você não conhece, porque você não lê a palavra. O que eu disser, o que Lucas disser, você vai achar que é verdade. Amados, a marca é para instruir, nós precisamos conhecer profundamente a palavra. Aleluia. Porque o adversário vai lhe tentar na palavra, ele vai trazer dúvidas sobre a palavra, ele vai desvirtuar a palavra. E o grande problema hoje, na maior parte dos desigrejados, é o relativismo. Ninguém estuda, ninguém conhece, mas todo mundo quer viver o oba-oba da contemporaneidade, e se afastando de Deus. Pois, cuidem, conheçam a palavra, aprendam com Cristo, e orem, já sabendo a vontade de Deus. Você pode até colocar, Deus, eu não queria, mas eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade sempre. Bota na tela aí Tiago 1,12, para a gente encerrar com esse texto. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, amados, Deus não desista, porque Deus não desiste. E eu quero dar uma certeza para vocês, Deus não compete. É impossível Deus competir. Ele não está competindo com o adversário, porque Ele é vencedor. Ele é vencedor. E nele nós somos vencedores. Aleluia. Não é aquele jargão de vencer por vencer. Não. Se você o busca, se você está na presença dele, se você ora, se você quer conhecer a palavra, você tem intimidade com ele, você é um com ele. Quem me obedece é amado do meu Pai. Somos um, eu e o Pai estaremos em você e faremos morada. Você quer ser um com Cristo? Você quer ser um com Deus? Busque a verdade. Não se canse de buscar a verdade. Viva a verdade. Aleluia. E se porventura escorregar,
confissão de pecados. Se porventura o dia estiver ruim, louve e adore, independente da circunstância. A verdadeira gratidão brota de um lábio que está sofrendo, porque é muito fácil dar glória a Deus com tudo certinho. Agora, quando há sofrimento, aquele glória a Deus tem peso de plena verdade. Eu queria que você levantasse, a gente vai orar. Que Deus te abençoe. Deixa o texto de Tiago: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E, aleluia, você ama a Deus? Há uma coroa prometida por aquele que nunca mentiu nem nunca mentirá. Amém? Senhor, aleluia, eu coloco os teus discípulos aqui diante dos teus olhos, todos eles, aleluia, parte da tua igreja, Pai, tua linda igreja, bela igreja, está aqui reunida, Pai, alguns orando e pedindo perdão agora, alguns orando, agradecendo, Senhor Deus, alguns orando, indagando das situações da vida, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, já sabendo o que tu fazes, eu te peço, já sabendo que esse é o teu querer, Pai, guarda-os, Pai, guarda-os, Pai, guarda-os, Pai, aleluia, do dia mau, do adversário, Senhor Deus, dá para eles a palavra serena, a palavra santa, Pai, nos momentos de dificuldade, Senhor Deus, aleluia, Pai, nos dá sensibilidade para discernir, Senhor, a voz do Espírito, das vozes que ecoam do nosso coração ou dos inimigos internos, Pai. Aleluia, nos capacita, Pai, porque nós te amamos, Senhor Deus, e nós queremos crescer em amor, Pai. Aleluia, para que um dia, Pai, alcancemos a medida da estatura, da plenitude do Teu Filho Jesus. E é em nome de Jesus que eu abençoo esse povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. O Hélio, quer a palavra? Amados, domingo, nossa reunião às 18h30. Deus abençoe a todos. Aleluia.